Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Então levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste, e sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creiam nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um instante. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Meus irmãos e irmãs, nós chegamos no 5º domingo da Quaresma. Já estamos finalizando essa caminhada
para entrarmos na Semana Maior, na Semana Santa. E durante essas 5 semanas nós vimos temáticas na liturgia, do qual nos aponta para este caminho final, onde nós iremos vivenciar na semana que vem. Nós iremos vivenciar a paixão, morte e ressurreição. Lembrando que a nossa centralidade da nossa vida não é a cruz, mas sim a ressurreição. Mas para chegar à ressurreição precisamos passar pela cruz. Assim também é a nossa vida. Nós estamos aqui neste mundo peregrinando para um dia chegarmos à morada eterna junto à casa do Pai, mas também iremos enfrentar cruzes na nossa vida. Então, este é o sentido de nós nos prepararmos para essa semana que está por vir. E a liturgia nos mostra bem claro, nesses 5 domingos que nós vivemos, que nós devemos nos preparar de tal modo. Por exemplo, no primeiro domingo nós vimos, e eu tive a alegria de celebrar com vocês aqui, a tentação no deserto, mostrando o quê? Para caminhar até a pátria, iremos passar por tentações. Na segunda semana nós vimos a transfiguração do Senhor. Para nós chegarmos até a pátria, devemos nos transfigurar, ou seja, nos moldar na figura do Cristo para chegarmos lá também. Na terceira semana nós vimos o Evangelho da Samaritana, pedindo, dai-me desta água. Ou seja, nós devemos pedir sempre dessa água, que é o quê? A Eucaristia e a palavra, para que possamos estar saciados, para continuarmos a caminhada. Na semana passada, Jesus cura o cego. Jesus também que nos cura para podermos enxergar não só fisicamente, mas com os olhos de Deus, as realidades ao nosso redor. Para Ele sim, dentro das nossas possibilidades, transformar o mundo e fazer o mundo melhor. E hoje nós vemos a temática, para fechar essa preparação para a Semana Santa, nós vamos ver que vai falar sobre a vida, sobre a ressurreição. Conta-nos o Evangelho, no Evangelho de São João, e aqui eu quero deixar um detalhe que eu li o Evangelho mais curto, mais breve, mas existe o mais longo, quem quiser depois dar um livro em casa, tem mais outros detalhes. Conta o Evangelho que Jesus ele tinha 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. Acontece que Lázaro estava doente, e aí as irmãs mandam dizer, Lázaro está doente. Jesus estava em outro lugar, pregando, fazendo curas e tal. E Jesus fala, essa doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus. Ou seja, ele vai passar por algum momento de sofrimento, vai morrer, mas Deus tem um significado aí na vida dele. E há um detalhe, na nossa vida, às vezes a gente passa por algumas situações que às vezes nós não conseguimos entender o significado na hora. Mas quando a gente vence, a gente entende. Eu precisei passar por isso, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais madura, para me fortalecer mais a minha fé. Então, serve para a glória de Deus, para que eu possa dar testemunho daquilo que Deus fez por mim. Então, a gente de vez em quando passa por algumas situações assim, né? Do qual está difícil. A gente às vezes pensa até desistir. Mas quando a gente vence, a gente pensa, valeu a pena. Faz sentido em minha vida, vou levar para a vida inteira. Então, Jesus fala isso, serve para a glória de Deus. Tem um sentido, vai servir de exemplo, né? E de fato serve, pois mostra que Jesus ele é o Senhor da morte e que Ele vai ressuscitar.
E aí, acontece que Lázaro morre. E mesmo assim Jesus fica 2 dias no lugar, e depois ele vai até Betânia, onde eles moravam. Betânia quer dizer casa dos pobres. Olha que sentido. Jesus fazendo esse grande milagre, onde há pessoas simples, humildes, para mostrar que Deus age aí nos simples e nos humildes. Quando Jesus chega em Betânia, ele encontra Marta. E Marta fala: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, sei que o que pedires, ele concederá. Jesus responde: teu irmão ressuscitará. Nos chama a atenção, meus irmãos, mesmo nesse momento de dor, mesmo no momento de angústia, ela não deixou de acreditar. Marta não deixou de acreditar. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode ressuscitar. Às vezes na nossa vida, nós pedimos a Deus, pedimos um milagre, pedimos um emprego, pedimos para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa esposa. Mas não devemos nunca deixar de saber que tudo é no momento de Deus e não no nosso. Tudo é na vontade de Deus e não na nossa. E assim eles acreditaram. Mesmo que muitas vezes é o improvável, o difícil, o impossível, Deus age. Veja aqui, é uma situação de morte. Para 99% das pessoas que estavam ali, já foi, morreu, acabou, está enterrado 4 dias. Era impossível, mas Ele é o Deus do impossível. Então por isso que nós, mesmo que pareça ser difícil, nós devemos acreditar que Deus, Ele é o Deus do impossível. E sendo a vontade dEle, no momento dEle, Ele fará acontecer. Então, por isso devemos sempre acreditar. É difícil? Quando a gente passa por um momento de dificuldade. Mas é nesse momento que nós temos que provar nossa fé. Porque quando está tudo fácil, é fácil dizer que a gente ama a Deus, a gente acredita em Deus. Não é uma dificuldade que o bicho pega, né? Então, ela acreditou nesse impossível. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é a ressurreição. Eu sei que Ele vai ressuscitar. E aí, Jesus, Ele confirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a certeza que nós temos na vida. A única certeza de nós que estamos aqui. Um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Não viva pensando que a gente vai viver eternamente, não. Nós não nascemos para ser semente. Nós nascemos um dia e nós vamos morrer. Mas todo aquele que crê, viverá. Vai ressuscitar. Essa é a nossa certeza. E nós temos que ter certeza de que aqui é só uma passagem, que nós iremos um dia estar junto de Deus, face a face. É lá que a nossa morada é eterna. E depois eles continuam o diálogo, né? Eu creio, Senhor, firmemente, que Tu és o Messias, o Filho que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e chorou. O Evangelho faz questão de falar 2 vezes: Jesus ficou comovido e chorou, para mostrar que Jesus é humano. Ele é Deus, mas Ele é humano. Ele sente as nossas dores também. Jesus precisou passar pela dor da morte de um amigo, de uma pessoa que Ele ama, sentir a dor, para mostrar isso, que Ele veio sentir também as nossas dores.
Porque tem gente que não quer sofrer, não. Eu só quero estar bem. Mas olha, até o próprio Cristo precisou passar por dores, por sofrimento. Mas tudo tem um sentido na vida. Entendeu? Então, ele chorou. Ele sentiu a dor de perder um amigo. Mas, depois disso, Jesus, ele vai ao túmulo, vê a pedra e fala: tirai a pedra. Marta falou assim: já cheira mal, já era. Aí Jesus falou: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não te disse? Não deixe de acreditar. Estou aqui para fazer o impossível. Às vezes a gente está para receber a graça e às vezes a gente fraqueja na fé e a graça foge da gente, né? Deus está quase agindo ali no tempo dele, ó, e a gente deixa fugir. E aí ele age. E aí eles tiram a pedra, faz uma oração, e aí vem essa frase que é tão forte. Vira para o irmão do teu lado e fala o nome dele aí, fala aí. O nome do seu irmão que está do seu lado, que eu não tenho ninguém aqui. Fala bem forte. Olha bem para ele e fala assim, ó: vem para fora. Fala de novo. Essa frase que Jesus falou, Lázaro, vem para fora, é a frase que Jesus quer nos dizer hoje. Essa é a grande centralidade do Evangelho, a grande mensagem que o Evangelho quer dizer para nós nessa liturgia hoje. Não fala para mim: Leonardo, vem para fora. Seleni vem para fora, Janete vem para fora, para mostrar o quê? Nós não estamos aqui nessa terra para viver como mortos, como pessoas que a gente vê muito por aí, pessoas deprimidas, pessoas sem fé, pessoas abatidas, pessoas desanimadas, pessoas que não têm força para lutar pela vida. Não. Jesus quer nos dizer nesse evangelho de hoje e quer mostrar para nós que se nós tivermos aqui, algum de nós tivermos aqui na celebração, tristeza, angústia, depressão, preocupação, deixa no túmulo, vem para fora. Isso é muito forte. É mostrar que, por isso que nós estamos preparando para a Páscoa, e esse sentido de que na ressurreição, na celebração da Páscoa, nós ressuscitemos com Cristo. Nós não podemos ser as mesmas pessoas velhas, não. Temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Então, por isso que esse é o último evangelho antes da Semana Santa, para mostrar o quê? O que é velho, o que não presta em nós, deixa no túmulo, mas venha para fora, venha para a vida, venha viver, sendo homens e mulheres novos. Então, por isso que essa frase é muito forte, e por isso que lá na primeira leitura, quando foi proclamado, fala bem isso. Olha o que fala na primeira leitura: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir para a terra de Israel. Quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabeis que eu sou o Senhor. Então ele, nessa liturgia de hoje, está abrindo. E eu creio que quem participar das celebrações de hoje e ouvir essa mensagem de coração, vai sair diferente. Por quê? É Deus que quer abrir as sepulturas do nosso coração, que muitas vezes, por problemas da vida, a gente vai se matando e deixando de ser a gente mesmo. E nós não podemos. Nós não podemos esquecer nunca que o plano de Deus para a nossa vida é que nós sejamos felizes. E a gente não tem que estar esperando felicidade só no céu, não. Nós temos que viver a felicidade, vivermos um pedacinho de céu, é aqui nessa terra. Claro que, igual eu falei, existe momentos que nós vamos ter cruzes, dificuldades, mas esse é o plano de Deus, de sermos felizes aqui também.
Não é só dor, luta, angústia, tristeza, aflição, mas de sermos felizes mesmo com as dificuldades. Mesmo com as dificuldades. Eu mesmo falo por mim mesmo. Eu tenho um compromisso que eu assumo. Eu estou morrendo de dor, mas eu estou em pé. Só sabe que está de junto de mim. Estou morrendo de dor, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui para lutar. Hoje não, estou bem, viu? Mas semana mesmo eu não tive uns dias muito bem, mas estive mesmo assim servindo a Deus. Para mostrar o quê? Que mesmo nas dores a gente tem que permanecer firmes, alegres, pois aí Deus nos dá força. E aí também vale chamar a atenção que na nossa vida, com quem a gente anda? Será que são pessoas que alimentam em nós vida ou alimentam em nós morte? Porque tem pessoas que a gente sabe muito bem. Se a gente chega de junto, traz aquela alegria, aquela energia boa, né? Dá gosto a gente chegar, ficar, conversar. Tem pessoas que, meu Deus, é uma energia negativa, só reclama, e é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, né? E fala mal de um, fala mal de outro, e nada está bem, e a gente só traz aquele sinal de morte para a gente, faz a gente ficar mais triste, faz a gente ficar mais, sabe? Então por isso a gente também tem que pensar na vida, na minha vida. As pessoas como eu me relaciono me trazem vida, me trazem esperança, me trazem alegria, porque, diga a vocês, como eu disse no primeiro domingo da quaresma, nós temos que saber o nosso valor. O nosso valor. O que nós merecemos? Se nós merecemos pessoas que nos fazem bem, então vamos buscar pessoas que nos fazem bem. Porque a gente, muitas vezes a gente é amado e tratado de qualquer jeito, e aí a gente vai perdendo valor, vai perdendo brilho, vai perdendo a vida, e a gente merece ser amado, ser valorizado, ser cuidado, porque Deus nos amou primeiro. Como eu falei, eu tenho um valor alto, todos nós temos um valor alto, um valor de um homem que morreu por nós, que nos amou até o fim, morreu por nós, deu a vida por cada um de nós. Então por isso eu devo me valorizar, eu devo me amar. Não é qualquer pessoa que deve, atingir, tomar conta do meu coração, e sim aquelas que realmente me valorizam, me amam e me cuidam. E também devo fazer uma avaliação. Será que eu também não estou sendo sinal de morte na vida das pessoas? Será que eu não estou sendo sinal de vida nas pessoas? A gente tem que parar e pensar, parece-me para isso. Eu devo controlar um pouco minha língua, de ficar falando mal, fazendo fofoca, fazendo intriga, caçando confusão com qualquer coisa. Devo falar mais de amor, falar mais de Deus, levar alegria às pessoas. Nós vivemos num mundo tão vazio de Deus, vazio de amor, e a gente vê aí, guerra, briga, violência, e a gente não pode semear isso na nossa comunidade, na nossa família, não pode. Nós devemos semear amor, semear ressurreição, semear vida. Quantas e quantas pessoas precisam somente, e eu digo isso porque eu vejo muito, só do nosso ouvir, não precisa nem falar, porque tão triste, angustiada, querem desabafar, e nós não temos tempo, e nós não conseguimos parar. Então, por isso essa palavra, vem para fora, é muito importante para nós hoje. É o Senhor que quer nos curar as nossas feridas, para que nós também possamos ajudar este mundo tão ferido, tão machucado, tão sem Deus. Possamos ser sinal de ressurreição, ser luz, e não sinal de trevas. Entenderam? Então, para finalizar, por isso que na segunda leitura vai dizer bem lá no final. Bem no final vai dizer assim,
Se, porém, Cristo está em vós, embora o corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Embora nosso corpo, às vezes dolorido, machucado, nosso espírito deve estar cheio de vida. Então, que possamos analisar esse dia, sermos sinais da ressurreição, sermos sinais da presença de Deus, e por onde passarmos, semearmos o amor de Deus. Tem uma frase muito bonita que eu acho o máximo. Quando tudo nessa vida passar, o que eu quero deixar nos corações é saudade, lembranças boas que tiveram de mim, daquilo que eu vivi, daquilo que eu plantei, do que semeei. Que possamos ser assim. Amém? Amém. Possamos refletir um instante.